Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do sexto ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e na aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo múltiplos de um número natural. Então, se você tem dificuldade ainda nesse conteúdo, ainda tem alguma dúvida, né? A primeira vez que você assistiu a aula sobre múltiplos, você não lembra, você não aprendeu direitinho como deveria, ainda tem dificuldade naquela questão lá que seu professor passou para você lá na sala de aula, então acompanha comigo aqui nessa aula que você vai conseguir tirar suas dúvidas. Então vamos lá, acompanha aí na sua telinha. Para relembrar um pouquinho, um número natural, ele é múltiplo de outro número natural, quando na sua formação nós somamos várias vezes um deles para chegarmos ao outro. Daí fica fácil concluir que se nós somarmos a 12, né, por exemplo, 3 ou qualquer outro múltiplo de 3, o resultado obtido continuará sendo um múltiplo de 3. Né? Então, neste caso, olhando para os múltiplos de 3, observe aí que quando somamos, né, um múltiplo do número com o próprio número, obtemos ainda um outro múltiplo deste número. Então, ainda para relembrar, vamos pensar nos números 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50. O que será que eles têm a ver com o número 5, hein? Observe que todos aparecem como resultado na tabuada do 5, não é mesmo? Então, assim, nós vamos chamar esses números de múltiplos de 5. Isto é, são resultados do produto de 5 por um número natural, né? Ou seja, da multiplicação do número 5 por um outro número natural. Então, podemos chamá-los de múltiplos do número 5, né? São os resultados aí da tabuada lá do número 5. Ainda para relembrar, diremos então que os múltiplos de um número natural são um conjunto de elementos, né, que são obtidos após a multiplicação desse número, que é fixo, né, por todos os outros números naturais. Com isso, nós formamos, então, o conjunto que chamamos de múltiplos de um número natural. Os múltiplos de um número, né, são infinitos, né? Existem infinitos múltiplos de um número natural. Então, vamos lá para o nosso primeiro exercício. Observe aí no exercício que diz: Rafaela disse para sua amiguinha que a idade da sua tia Ana era um número múltiplo de 12, compreendido entre 35 e 55. Sabendo que a idade da tia de Rafaela antecede em uma unidade um múltiplo de 7, determine essa idade. Bom, se antecede, né, quer dizer que vem antes, né, em uma unidade, um múltiplo de 7. Então, para determinarmos essa idade, vamos observar aí como é que vamos fazer essa resolução. Observe que os primeiros múltiplos, né, do número 12 aí são 0, já que o 0 é múltiplo de qualquer número, 12, 24, 36, 48, 60 e assim por diante, certo? Observe aí que só foram mencionados aí alguns múltiplos, né, que são os primeiros múltiplos aí do número 12. Se observarmos, então, os primeiros múltiplos do número 7, temos o seguinte: 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 e assim por diante. Aí você me pergunta, professora, mas como é que a senhora sabe que esses caras são múltiplos, né, do número 7? Então, se você observar aí, olha, eles são resultados da tabuada do 7, olha. Porque 0 vezes 7 é quanto? Não é 0? 7 vezes 1 não é 7? Se eu fizer 7 vezes 2, não dá 14? E se eu fizer 7 vezes 3, não dá 21? Da mesma forma, eu posso fazer 7 vezes 4, que dá 28. E assim por diante, né? 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8, 56. E assim, né? Infinitamente aí. Mas listamos aqui apenas os primeiros múltiplos desse número. Observe aí, né, que se olharmos aí para os múltiplos do número 12, nós percebemos que as idades possíveis aí para a tia Ana, né, são 36 e 48, certo? Já que a idade dela, além de ser um múltiplo de 12, está compreendido entre os números 35 e 55.
Então, como 48 é o antecessor de 49, né? Ou seja, antecede em uma unidade um múltiplo de 7, né? Que é o que diz aí no enunciado da questão. O múltiplo de 7 é o 49, aí neste caso, certo? Então, podemos afirmar que a idade, né, da tia Ana aí, que é tia da Rafaela, é 48 anos. Observe que ele é o único número aí, né, que vai estar enquadrado dentro da situação aí apresentada aí no exercício. Muito bem. Então, finalizamos esse exercício. Vamos passar para um próximo exercício, exercício de número 2. Observe que o exercício diz o seguinte: a coordenação de uma escola deseja montar uma turma de 6º ano para início do ano letivo. Os critérios para formar a turma são, vamos analisar aí o primeiro critério. Diz o seguinte: a quantidade de alunos na turma deve ser maior que 25 e menor que 41 alunos. Muito bem. Próximo critério: a quantidade de alunos na turma deve tornar possível a formação de grupos com exatamente 4 alunos para atividades em conjunto, de forma que não fique nenhum aluno de fora. Assim, quais as quantidades possíveis de alunos na turma? Então, vamos analisar aí, né? Vamos construir a resolução desse exercício. Observe que os primeiros múltiplos do número 4 são 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 e assim por diante, certo? Por que estamos falando dos múltiplos do número 4? Porque a quantidade de alunos nessa turma deve tornar possível aí formação de grupos, né, com exatamente 4 alunos para atividades em conjunto. Então, a quantidade de alunos nessa turma deve ser uma quantidade correspondente a um múltiplo do número 4, certo? E aí o outro critério diz o seguinte, que a quantidade de alunos deve ser maior que 25 e menor que 41. Então, nós vamos buscar os múltiplos de 4 que sejam maiores que 25 e menores que 41. Muito bem, então com isso, nós concluímos, né, que a quantidade de alunos na turma deve ser um múltiplo de 4. Bom, então observando os múltiplos de 4 que estão compreendidos entre 26 e 40, certo? Já que na turma deve ter uma quantidade maior que 25 e menor que 41, então esses múltiplos seriam 28, 32, 36 e 40. Então, assim, essas são as quantidades possíveis de alunos nessa turma. Com isso, a gente finaliza o exercício de número 2. Partimos agora, então, para o exercício de número 3. O exercício diz o seguinte: 2 ciclistas percorrem um circuito, saindo todos ao mesmo tempo do mesmo ponto e com o mesmo sentido. O primeiro faz o percurso em 40 segundos e o segundo em 30 segundos. Com base nessas informações, depois de quanto tempo os 2 ciclistas se reencontrarão novamente no ponto de partida? Então, vamos resolver esse exercício. Então, observe que o tempo de percurso até o ponto de partida novamente do primeiro ciclista corresponde a números aí que são múltiplos de 40, certo? Já do segundo ciclista, corresponde a números que são múltiplos de 30. Então, para determinarmos o próximo encontro dos 2 no ponto de partida, deveremos encontrar o primeiro múltiplo que seja comum entre 30 e 40. Então, observando os primeiros múltiplos de 40, nós temos 0, 40, 80, 120, 160 e assim por diante. Já olhando para os primeiros múltiplos de 30, nós temos 0, 30, 60, 90, 120, 150 e assim por diante. Observe aí que o primeiro múltiplo comum entre esses 2 números vai ser o 120, né? Que se repete aí nas 2 listagens que nós fizemos. Então, quer dizer que os ciclistas se reencontrarão novamente no ponto de partida após 120 segundos. Então, com isso, a gente consegue resolver o exercício de número 3. Observe que todos esses exercícios que nós resolvemos aí foram exercícios, né,
que abordavam o conteúdo de múltiplos de um número. Então, na aula de hoje, nós retomamos o conteúdo aí de múltiplos de um número natural através, da resolução de alguns exercícios. Então, se você quer assistir essa aula novamente, porque você ficou com alguma dúvidazinha, alguma questão ainda que você precisa rever, você pode acessar essa aula na nossa plataforma Eduque, E se você quer tirar alguma dúvida também a respeito dessa aula, você também pode entrar em contato com o seu professor aí da sua escola. Então, bom final de ano letivo a todos, fiquem com a gente aqui nas próximas aulas e bons estudos!